Nós estávamos aqui. Oi, gente, boa noite. Estávamos aqui experimentando o nosso novo marketing dos cursos, dos eventos, também da divulgação do Instituto Estação das Letras, da rede de amigos, né? E, e é isso aí, tá? Faltou uma musiquinha no fundo, nós estávamos reparando isso. Não, ficou Então, ótimo, ficou bem legal. tá, gente, né? Só que sem som fica um pouquinho mais assim, né? Eu acho que tem que ter um sonzinho no fundo. Vamos lá. Gente, então, boa noite a todos. Bem-vindos ao Instituto Estação das Letras. Nessa noite em que nós vamos revisitar a Clarice, mas num lugar onde não se pensa muito a Clarice, né? Que é no Recife. E acaba de ser publicado o livro Clarice Lispector no Coração do Recife, pelo Henrique Nojosa, e ele é o nosso convidado dessa noite para nos guiar aqui por essa Clarice, né, nesse lugar. Poucas referências, pelo menos no Sul, não é, Henrique? No Sul. O Henrique Nojosa, ele é graduado em Ciências Econômicas, mestre em História, escreveu muitos artigos, capítulos de tese, né, sobre Clarice Lispector, no Recife, sobre esse tema que ele persegue há muitos anos, né, e vem dividir conosco esse trabalho, né, vem dividir conosco essa fase da Clarice, né, pouco pesquisada também, eu creio que sim, né, mas ele vai falar melhor. Então, eu queria assim, agradecer a presença de vocês. Estou vendo aqui a presença de algumas pessoas queridas, todos são, né, assim, mas aqui tem o mestre José Castelo, que nesse momento está no Rio de Janeiro, né? né? Tá? Fazer uma referência a ele, né? E a todos, né, que estão aqui para ouvir o Henrique. Então, eu vou passar a palavra para ele e desejar a todos um ótimo momento recifense com a Clarice Lispector. Olá, Aí, pessoal. Henrique, com você. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu queria agradecer muito a Suzana, né, e ao Instituto Estação das Letras por esse convite, né, maravilhoso. E falar de Clarice, falar do Recife também é sempre uma delícia, né? E agradecer também a vocês que estão aí presentes, né, estão escutando, e vamos embarcar junto, né, por essa viagem aí, sobre Clarice no Recife. Então, o meu trabalho é assim, é um recorte, né? Sobre Clarice, quando ela chega no Recife, que foi em 1925 até 1935. Então, eu falo desse recorte, mas falo também também de outras épocas, quando eu vejo que tem a ver, assim, no meu livro, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, né, de Clarice até o Recife, né? Tatiana, pode já apresentar, né, o slide. Uhum. Então, assim, pode botar no primeiro esse aí. Uhum. Então, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória pessoal até Clarice, né? Que no caso, eu ouvia a minha mãe falar muito de Clarice quando eu era pequeno. Então, era um nome, para mim, comum, né? Então, eu passei, na adolescência, a pesquisar sobre Clarice, a ler
sobre Clarice. E quando eu, assim, depois de um certo tempo que eu fiz economia, tudo, eu passei então, fazer história, porque era uma coisa que eu gostava mais. E eu sempre via o prédio de Clarice aqui no Recife muito abandonado e sempre... Então, eu acho que tudo junto veio à minha cabeça quando eu quis pesquisar Clarice, né? Tanto esse abandono, sei lá, a vontade de fazer alguma coisa, né? Por aquele patrimônio e pela memória, principalmente, de Clarice, né? E vem a memória da minha mãe, a memória afetiva também em casa, porque ela, como eu falei, ela gostava muito de Clarice. Então, eu fui fazer o mestrado em História, mas com esse foco em Clarice, no Recife. E do mestrado saiu a minha dissertação, e da dissertação surgiu o meu livro, né? Deixa eu mostrar ele aqui um pouquinho. É Clarice Lispector, No Coração do Recife, é da editora Mirada. Então, é isso, um pouco essa trajetória, né? Aí, por que Clarice? Eu acho que Clarice, além dessa memória afetiva que eu tenho, eu acho que ela ensina, ela convida a gente para o interior, né? Eu acho que essa é o que Clarice faz de melhor, né? Quando a gente se depara assim, quando lê Clarice, com a verdade, com a vulnerabilidade, com a essência humana, né? Eu acho que ela está o tempo todo falando isso para a gente. Olha, venha para o humano, venha para a verdade, venha para o interior. E a gente que é tão, principalmente hoje em dia, né, que a gente é tão voltado para o externo, para as externalidades, como diz a história, né? Imagens e tudo. E Clarice, ela convida muito por esse interior. Isso me atrai muito, como atrai muitas pessoas também. E é interessante porque eu estava pensando que, por exemplo, no Recife naquela época tinha muito chamativo para uma criança. Assim, por exemplo, o Zeppelin mesmo, que era aquele dirigível, né? Em 1930 ele passava, Clarice tinha 10 anos. Ele passava pelo Recife porque ele vinha da Europa e tinha um ponto ele atracava no Recife, num bairro chamado Jiquiá. Tinha um ponto de apoio para o Zeppelin. E eu acho que as crianças, quando ele passava aquele dirigível enorme, né, pela cidade, e passava por ali pelo bairro da Boa Vista para aportar lá no Jequiá, eu acho que era uma atração para a criança quando via aquilo tudo. Mas Clarice, na literatura dela, quando ela fala da infância no Recife, ela nunca fala sobre essas coisas, o mundo exterior, né? Tinha no Recife, por exemplo, tinha os carregadores de piano, então era uma cidade assim que aí vinha aqueles 6 carregadores com um piano nas costas, mas Clarice ela não presta atenção muito nessas coisas, podia até prestar, mas a literatura dela é sempre para o interior do humano, né? Então, aí tá, Tatiana, pode... pronto. Aí eu vou ler um pouquinho, um trecho lá do meu livro, que é o trecho de abertura, na verdade. Em silêncio. É assim que muitas pessoas se comportam depois de vivenciarem experiências traumatizantes, especialmente aquelas que são oriundas de violência. Assim percebeu Walter Benjamin. No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha. Conta-se que no ano de 2010, no Chile, alguns mineiros ficaram presos dentro de uma mina durante 17 dias, ao serem surpreendidos por uma grande rocha que obstruiu a única entrada do lugar. Ao serem resgatados, optaram por permanecer em silêncio por um período significativo.
Para os Lispector, que como muitos judeus sofreram com os ataques severos antissemitas na Ucrânia, chamados de pogroms, ao chegarem ao Brasil, escolheram por não falar daquele passado sombrio. Em 1975, Clarice Lispector disse em depoimento: "Nasci na Ucrânia. Quando? Não quero dizer." Havia, de fato, um desconforto ao falar a respeito do assunto que tanto marcou a sua família. E sobre esse trechinho aí, tem uma questão bem interessante, porque eu entrevistei a sobrinha de Clarice, a Márcia Algrante, e eu perguntava a ela, ela é filha da Tânia, que é a irmã do meio, de Clarice. Eu perguntava para a Márcia, mas e o Recife? Sua mãe não falava nada? Até que ela falou assim, não, a minha família preferia não falar do sofrimento. Eles queriam que a gente tivesse uma vida melhor, que as próximas gerações elas tivessem uma vida melhor, uma vida com menos sofrimento, e não queriam falar muito sobre esse assunto. Então era uma espécie assim de tabu na família, não era um tabu, mas uma espécie de pacto. Não vamos falar sobre isso, né? Porque aí a gente sabe, contando um pouquinho da história de Clarice, ela na Ucrânia, né, tinham os conflitos que estavam existindo naquela época, que era o início do século XX, muitos conflitos na Ucrânia, que eu não vou me adentrar aqui nesses conflitos, porque não é o foco daqui da conversa, mas nesses conflitos os judeus eram muito perseguidos. Eram ataques muito graves, onde eles estupravam as mulheres, matavam crianças e eram assim contra os judeus, né? Esses ataques chamavam pogroms. E num desses ataques, o avô de Clarice, materno, o pai de Mânia, ele foi assassinado. Então, estava uma situação insustentável para a família. Se eles ficassem, eles iam morrer, como muitos parentes dela, de Clarice, ficaram lá e morreram, realmente. Então, eles vieram para o Brasil, atravessaram a Europa, a Romênia, até chegar na Alemanha, no porto de Hamburgo, e eles pegaram um navio chamado navio Cuiabá. E esse navio, ele vinha, né, da Europa trazendo imigrantes. Então, não era só a família de Clarice, mas várias famílias judaicas que estavam lá no navio, vindo para o Brasil. Eles iam Estados Unidos, Argentina, aqui o Brasil, né, Recife, Rio, São Paulo. E geralmente eles paravam no Recife. Era a primeira parada, era o Recife, depois seguiam Maceió, Salvador. Geralmente, e muitas vezes eles paravam no Recife e ficavam, porque não tinham mais dinheiro mesmo para seguir viagem. E no caso dos Lispector, eles pararam no Recife, o navio veio, atracou, parou no Recife, mas eles não desceram aqui, eles foram para Maceió e viveram lá durante 3 anos. Em Maceió, porque a irmã de Marieta, que é a mãe de Clarice, estava esperando já, porque já morava lá em Maceió, e estava esperando a família lá, né? Mas sendo que o Pedro Lispector, que era o pai de Clarice, se desentendeu com essa família da mãe de Clarice, não se deram bem, e também as condições de trabalho, ele não conseguiu muito trabalho. E aí ele decidiu, depois de 3 anos, vir para Recife. E aí, como é que era esse Recife, né? Tatiana, pode passar para o 2? Pronto. Então, aí é um pouco o retrato da família, né? À esquerda a gente vê as 3 irmãs, Elisa, que é a mais velha, está no meio, Clarice, a pequenininha, que ela está segurando umas rosas. E, inclusive, essa fotografia, a Jéssica Martins, ela se inspirou nessa foto para fazer a capa do livro, né? De Clarice pequenininha segurando umas rosas. E a da esquerda é Tânia,
que é a mãe da Márcia, que eu falei que eu entrevistei, né? E essa foto, todas as duas foram tiradas no Recife. E essa foto é da família inteira, essa que está no meio aí. Aí a Marieta, Elisa, Tânia, o pai, Pedro e Clarice, né? Então, eu vou falar assim, um pouquinho como era o Recife, né, naquela época, assim. O Recife, ele estava... Muitos historiadores, eles falam em modernização, mas, na verdade, eu gosto de falar ebulição mesmo, porque era a época que a luz elétrica estava chegando, os bondes, em 1914, começaram a circular, que eram os bondes elétricos, né, que não existia. Na década de 20, que é quando a década que Clarice chegou, existia um governador chamado Sérgio Loreto, que até hoje em dia tem no Recife uma praça com o nome dele, né? Sérgio Loreto. E aí, o Sérgio Loreto, ele estava com essa ideia de modernizar a cidade. Tanto no saneamento básico, quanto na saúde, o embelezamento da cidade, a melhoria do porto para vir navios maiores, né, para poder receber navios maiores. Quem conhece Recife e vê a praia de Boa Viagem, que é onde eu estou morando ultimamente, mas ele não era nada, era coqueiros e não existia nada em Boa Viagem. E ele fez a ponte, que até hoje é a Ponte do Pina, né, que liga o centro da cidade até em Boa Viagem. E ele construiu a Avenida Beira-Mar, que hoje em dia é a Avenida Boa Viagem. Então, o Sérgio Loreto tem 3 jardins em Boa Viagem que ele chamou Bulemax para fazer esses jardins, que até hoje existem lá. Então, ele estava nessa modernização, né? Eu falo ebulição também porque foi nessa época que começaram também os movimentos feministas. Existia uma mulher, né, de Vitória de Santo Antão, que é uma cidade aqui perto do Recife, a Marta de Holanda, que ela requereu o voto na justiça, porque a mulher não votava. Então, ela e outra feminista eram 2 movimentos diferentes, feministas. E elas encabeçavam os 2, né? A Edvigem Sá Pereira e a Marta de Holanda. E todas elas requereram na justiça o direito de votar e conseguiram, né? Então foram as primeiras mulheres a votar em Pernambuco. Então o Recife estava assim com essa ebulição, né? Clarice tem uma foto dela que foi a primeira, na verdade, aquela foto que ela está de preto, porque a mãe dela tinha morrido naquela época. Ela estava ali na Praça do Derby. E a Praça do Derby foi toda restaurada, toda reformada, né? E era um Recife que o açúcar predominava, então tinha pouca gente rica por causa do açúcar. Eles foram era difícil sair um pouco ir para o interior, por exemplo, porque as estradas eram ruins. E os barões do açúcar, no caso, eles construíram ferrovias, né? Trouxeram até empresas inglesas para fazer as ferrovias para transportar o açúcar para as outras cidades, outras capitais, né? Sair daqui do Porto do Recife para adentrar. Tanto é que, por exemplo, se usava muito navio, né? Eu pesquisei uma viagem que a família Lispector, né? Mas o pai e a mãe, mais ou menos em 1922 foi isso. Eles saíram de Maceió e vieram para Recife de navio. E as filhas ficaram. E eu acredito, a gente não sabe assim essa viagem por quê, mas eu acredito que era porque Mânia, a Marieta Lispector, era muito doente. Então, com certeza, o Pedro devia ter vindo com ela para o hospital em Recife, porque a medicina em Recife era mais avançada do que em Maceió.
Então, esse era o panorama, né? Tatiana, pode, acho que, passar para o próximo. É interessante essa questão também. Eu vou ler, né? É uma parte do meu livro também. Quando chegou ao Brasil, a família Lispector passou por um processo de renomeação. Pedro, Marieta, Elisa, Tânia e Clarice, na Ucrânia, haviam sido batizados como Pinkos, Mânia, Léa, Tânia e Aya, respectivamente. Dentro da tradição judaica, as mudanças nos nomes são comuns e têm um significado profundo. No judaísmo, o nome de uma pessoa possui um significante divino. As escrituras judaicas sugerem que os nomes podem influenciar na personalidade e no destino das pessoas que os recebem. Aí é interessante essa mudança, porque eu acho muito significativa. Tanto por eles serem judeus, porque na Torá, por exemplo, né, que é o livro sagrado judaico, existe a história de Abrão, que Deus apareceu para Abrão e disse: você vai agora mudar de nome, você vai ser Abraham. E esse Abraham tem um significado, porque você agora vai ser o pai de todas as nações. E ele sai, então, do pessoal para o coletivo, né? Ele agora vai ser o pai das nações. Então, essa mudança de nome, então, tem um significado, né? Esse significado religioso, um significado como uma mudança na vida da pessoa. E aí eles estavam vindo, tem esse significado assim deles, a família está em transição, né? Eles estão vindo para um mundo novo. Eles estavam sendo barbaramente perseguidos e açoitados lá na Ucrânia, e eles estavam chegando no Brasil, que era um país que recebia eles com mais assim. Não é que as condições eram boas, certo? Eles eram pobres, eram imigrantes pobres, então eles passaram por um sofrimento aí no Recife, sim, pela falta de dinheiro, mas eles não eram perseguidos, né? Isso já era uma grande coisa. Inclusive a Elisa, a Nicole Algrante, que é a sobrinha neta de Clarice, ela falou que a Elisa ela tinha um nacionalismo muito forte, porque ela achava que o Brasil realmente tinha recebido a família, tinha salvo, né, eles terem chegado no Brasil. Existia aqui naquela época o Plínio Salgado, né, ele tinha o liberalismo, né, aquela vertente meio nazista, mas não chegava assim a ser uma ameaça, né? É claro que os judeus ficavam com medo dessas vertentes, dessas linhas mais direitistas, né, que até hoje a gente carrega assim, mas não chegava a ser uma ameaça para os judeus. Mesmo assim, os judeus eles eram mais recatados, eles faziam as coisas em casa, dentro de casa, não tinham uma vida assim também tão expansiva, né? Talvez por esse medo, né? Que eles já passaram por tanta coisa, assim, por tanta perseguição. Então, tem também o significado o nome ele tem um significado em muitos dicionários da língua portuguesa de dar dignidade a uma pessoa. Então, eu coloco isso também no livro como se fosse assim também um fator importante, né? É como se eles tivessem chegado no Brasil e tivessem ali mudado o nome para não só para aqueles nomes serem mais fáceis para o brasileiro entender tudo, mas para dar também uma renovação de vida, uma dignidade na vida deles atualmente, né, ali. Então, é por isso que eu trouxe essa questão, né? Eu falo um pouquinho no livro também sobre o significado de Clarice, né?
do Aya, que significa vida. Então, eu falo um pouquinho sobre essas questões do nome. A própria Clarice, ela tinha interesse no nome dela, né? Que ela, naquela entrevista, ela pergunta ao pai se o Lispector, né, de onde é que vinha. E o pai dela disse, ele vinha de muitas gerações na Ucrânia. E ela achou que que ele perdeu um pouco, o nome foi perdendo, até que fica Lis e Peito, né? E é por isso que eu coloco um pouco assim também Lispector, o peito onde mora o coração, e no coração do Recife, né? Eu jogo um pouquinho com isso também nessa questão do livro, né? Tatiana, pode passar para o próximo. Aí a Praça Maciel Pinheiro, e eu trouxe um pouquinho de uma entrevista, um trechinho de uma entrevista de Clarice, que ela diz assim: eu morava em um andar de um prédio na Praça Maciel Pinheiro, e eu descia do andar, ficava na porta da escada, e toda criança que passasse, conforme fosse, porque meu instinto me guiava, eu perguntava, quer brincar comigo? Essa foi um trechinho da entrevista que ela deu para Marina Colasanti, né, e Afonso Romano de Santana, para o MIS. Então, esse é o sobrado onde morou Clarice, né, na Praça Maciel Pinheiro, e essa foto da direita é da Praça Maciel Pinheiro. E eles chegaram, a família chegou e se instalou nesse sobrado primeiramente. A gente vê nessa foto uma fonte, né? E é porque a foto está pequenininha, mas a gente vê a estátua de Clarice, que foi feita por um escultor chamado Demétrio Albuquerque. E essa fonte também ela é bem representativa, assim, ela tem uma Índia, né? Tem uns leões, tem umas ninfas, e no topo tem uma Índia que é para representar o povo brasileiro, né? A origem do povo brasileiro. E quando a gente vê, vocês estão vendo aí por trás uma igreja, que é a igreja a Matriz da Boa Vista, e nessa igreja para lá, entrando, aí tem a Rua da Imperatriz, que é onde Clarice morou, mas em mais 2 endereços, né? E aquele casarão lá foi o primeiro. E então, como era essa constituição da família de Clarice? A mãe era muito doente, a Marieta. Ela tinha uma paralisia, que naquela época era difícil diagnosticar. Hoje em dia a gente tem mais alguns nomes, né? A gente tem esclerose lateral amiotrófica, tem a esclerose múltipla, né? A Marieta, ela tinha alguma coisa desse tipo, porque ela foi paralisando. Até ficar no Recife, ela estava numa cadeira mesmo. Ela passava o dia todo na cadeira. Às vezes as filhas conseguiam entender o que ela dizia. Ela balbuciava algumas palavras, mas ela não podia mais fazer nada. Assim. Então, a Elisa, que era a mais velha, ela quem cuidava da casa. Tomava conta de Clarice e de Tânia também. Tânia já era maiorzinha. Elas têm mais ou menos de diferença uns 5 anos, umas das outras, né? Elisa, Tânia e Clarice. E o pai era mascate, né? Que na língua judaica é clientelship, né? Então ele era mascate, ele saía pelo Recife comprando roupas usadas e vendendo essas roupas também para quem queria comprar. Então, ele era uma pessoa pobre, né? A família era pobre, e eles viviam aí, nesse bairro. E era onde vinham os judeus, geralmente para esse bairro. Por quê? Porque essas casas, elas eram mais degradadas e elas tinham um preço mais barato. Esses imóveis também, essa praça aí era toda de judeus, assim, o entorno também, a Rua do Aragão, que fica um pouquinho mais atrás,
E essa rua que eu falei que Clarice morou, a Rua da Imperatriz, era toda assim de judeus, lojas, eles botavam as lojinhas embaixo, né? Moravam geralmente no segundo andar e botavam, eles tinham muito a coisa do móvel, né? Eles trabalhavam com madeira na Europa e eles tinham essa tendência de trabalhar com móveis. Inclusive a Rua do Aragão é onde até hoje a gente vai comprar móvel, assim, aí que é pertinho da Praça Marcial Pinheiro. É uma rua toda de móveis, né? Então, os judeus eles escolhiam esse bairro, né, a Praça Marcial Pinheiro e o bairro da Boa Vista, porque eles era perto do comércio, porque é só atravessar a ponte da Boa Vista, que você está na Rua Nova, e a Rua Nova era como se fosse, naquela época, um shopping center, né? Era onde estava o comércio e as senhoras, as esposas dos senhores de engenho, elas iam fazer compras melhores, né, na Rua Nova. E também os bondes passavam com mais frequência aí ali perto da Praça Marcial Pinheiro, e virou aí um reduto dos judeus. Eles conta que eles até celebravam casamentos aí na praça, né? Era como se fosse assim um encontro. Existia também um cemitério judaico atrás aí da Praça Marcial Pinheiro, mas esse cemitério, na época de Clarice, ela já tinha, esse cemitério já sido destruído, né? Virou a Rua da Glória, que era atrás da casa de Clarice. Também é uma rua muito conhecida aqui no Recife. Então, Tassiana, pode passar já. Aí é o Teatro de Santa Isabel, né? Esse teatro é importante também na história de Clarice, porque foi a primeira peça de teatro que ela assistiu na vida foi aí no teatro, no Teatro Santa Isabel. E ela era tão criativa que, já muito voltada assim para essa questão literária, né? Que ela escreveu ela chegou em casa, ela ficou tão impressionada com essa peça, que era uma peça romântica, né? E a gente não sabe o nome da peça, nem ela sabia dizer também, não lembrava. Mas a gente sabia do nome das atrizes, que era Alma Flora e Lígia Sarmento. Eram duas atrizes, mas o nome da peça não. Mas ela ficou tão impressionada com essa peça que ela chegou em casa e escreveu uma peça de teatro pequenininha no caderno e escondeu detrás, com vergonha, escondeu detrás da estante e depois nunca mais achou. Mas ela lembrou, nessa entrevista que ela deu com Marina Colasanti, que o Afonso Romano de Santana perguntou para ela: Clarice, mas como era o nome da peça? E ela ficou meio assim e tal, mas ela lembrou, ela disse Pobre Menina Rica. Mas ela perdeu essa peça, né? E essa área aí toda é muito clariciana no Recife, porque a gente vê aí, detrás do Teatro de Santa Isabel, a gente vê uma ponte, e à direita a gente vê um prédio com a cúpula, né? Esse prédio é a Assembleia Legislativa, mas ao lado do prédio a gente vê um pedacinho cor-de-rosa, de um prédio meio cor-de-rosa, que é o Ginásio Pernambucano. E aí Clarice estudou no Ginásio Pernambucano antes de ir para o Rio de Janeiro. Pronto, é esse aí, que Tatiana está botando a mãozinha. Obrigado, Tatiana. Então, esse prédio aí é o Ginásio Pernambucano, que ele é enorme. Ele está só um pedacinho dele aí. E aí Clarice teve professores, assim, Agamenon Magalhães, que foi governador de Pernambuco, né, que até hoje tem a Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, que é uma avenida que liga a Olinda, né? E então ele foi governador de Pernambuco, ele foi professor de geografia de Clarice. E ela era um colégio, ainda é um colégio bom, mas era um colégio muito rigoroso, muito difícil de passar, e Clarice passou junto com a irmã dela, Tânia. E as duas passaram. Essa rua
do ginásio pernambucano, que a gente está vendo aí que tem uns casarões antigos, é a Rua da Aurora. Então, indo à direita, a gente vai bater justamente na Praça Marcial Pinheiro, na Rua da Imperatriz, e na Praça Marcial Pinheiro, que é onde Clarice morava. Então, supostamente, ela pegava a Rua da Aurora todo dia e seguia caminhando até o ginásio pernambucano. Era esse o caminho, os caminhos de Clarice. E o rio Capibaribe é esse que está aí, vocês estão vendo, né? Que é o rio que está em todo lugar da cidade, ele está por aí. E aí, Clarice, principalmente João Cabral, né? João Cabral fala muito no rio Capibaribe, né? E Clarice fala, em algumas crônicas ela fala, até em Felicidade Clandestina, ela fala no rio, nas pontes. E é isso. Pode passar, Tatiana. Então, interpondo um pensamento de Walter Benjamin, segundo o qual a autêntica atividade literária não pode ter a pretensão de se desenvolver no âmbito estritamente literário, sugerimos que o universo da escrita de Clarice Lispector se irmana com os ambientes nos quais ela viveu, formando com eles uma profunda sintonia. O Recife é mimetizado em sua obra em muitas nuances. A escritora retoma em seus textos o carnaval, as paisagens, as lições escolares, as pessoas, os professores, as empregadas, os amigos, os primos, a arquitetura, os teatros, os cinemas, o Rio Capibaribe, os cenários, os pregões, o transporte, os costumes, os hábitos, a culinária, os odores, a bossa da cidade. E com esse texto, assim, a gente pega muito, apesar de ser, Clarice, ficcionalizar muito as obras, mas a gente capta muito da personalidade dela e de como era a vida mesmo, tanto no Recife como a vida interior dela, né? O que ela sentia a respeito da cidade. Faltou eu falar uma coisinha, assim, que ela escreveu a peça de teatro, né? Quando ela assistiu a peça e logo depois ela escreveu a própria pecinha lá de teatro dela. E ela também começou a escrever contos. É interessante, porque Clarice parecia já ter na alma dela, né, a literatura. E ela começou a escrever contos e apesar de tímida, né, porque ela se dizia tímida, mas que ela até dizia assim que era uma tímida ousada, mas ela passou a mandar esses contos para o Diário de Pernambuco, que era um importante jornal na época, né, que ele fechou recentemente. Mas era um principal jornal e ela mandava para uma seção infantil, que era o Diário das Crianças. E ela, junto com a irmã Tânia, a irmã ajudava ela a mandar esses contos para o Diário de Pernambuco, né? Mas esses contos eles nunca foram publicados. E ela, na fase adulta, ela analisa, ela diz assim, não, os contos nunca foram publicados porque eu falava de sensações. E as crianças queriam ouvir, as pessoas queriam ouvir sobre fatos. E eu falava sobre sensações. Então, ela falou isso, né? Aí, Tatiana, pode passar para o outro slide. E esse é o nome de um capítulo do livro que eu coloco assim, a infância revelada, porque é justamente essa infância dela revelada em alguns contos e crônicas. E eu separei 6, né? Tem mais. Inclusive tem um romance, A Hora da Estrela, né? Que eu acho que tem muito do Recife ali, em Macabeia. Porque também, eu também, agora eu vou lembrando das coisas, eu vou falando. Mas o Recife, eu falei dos senhores de engenho, né, que eram poucos, e falei dos imigrantes, e que eram pessoas pobres que estavam ali,
era um Recife meio separado, né? Era um Recife que incomodava, a pobreza incomodava. É importante falar assim, eram ex-escravos, né? Que estavam nas ruas porque a abolição da escravatura tinha sido em 1888. Então, na época que Clarice chegou, era 1925, fazia pouco tempo. E esses ex-escravos, eles não estavam preparados para trabalho, para nada. Então, viviam nas ruas, tinha prostituta, tinha a pobreza também. Então, tinha, como que a gente diz assim, várias macabeias, né? Então, é muito assim, a observação de Clarice desse Recife, também pobre, e é um Recife que ela conviveu, né? Marcou ela, até quando ela diz assim, eu captei no Rio de Janeiro o olhar de uma nordestina, quando ela vai lá para a Feira de São Cristóvão, né? A partir desse olhar dessa nordestina, que ela começou a escrever A Hora da Estrela. E então, mas o que bateu nela é justamente esse Recife que ela viveu, essas nordestinas e nordestinos que estavam ali pelas ruas, a pobreza. Ela própria era uma pessoa pobre, né? O pai era mascate, para sustentar a família não devia ser fácil, né? Então, eu selecionei aqueles seis textos de Clarice, né? E eu coloquei ali o Passeio da Família, e o Passeio da Família é um texto que Clarice fala muito assim, tanto a gente tem pistas de como era o Recife, porque ela fala do porto, dos navios, ela fala dos bares, e ela é interessante observar duas coisas aí no Passeio da Família. Aliás, várias coisas é importante observar, mas em se tratando de Recife, ela fala ela fala do porto, né? A família ia passear no porto do Recife, que hoje em dia é o Recife Antigo ali, e é interessante observar esse tipo de lazer, de passeio no porto, né? O Recife era uma cidade muito provinciana e não tinha muito lugares para lazer, né? O lazer vinha muito desses passeios no porto. Eu lembro, por exemplo, eu particularmente fui criança na década de 70 e meu pai me levava para ver os aviões no aeroporto, por exemplo, né? Porque não existia muita coisa também para se fazer, para levar uma criança. E, quiçá, naquela época de 1920, né? Então, o passeio era esse, era ver navio, era ir para o porto mesmo. E ali no entorno tinha uns barizinhos. E tem um, especialmente, que se chama As Galerias, que a gente... que até hoje existe, né? Que foi de um cubano que veio em 1928 e ele trouxe uma receita que é o maltado. E Clarice, ela fala nessa crônica, nesse conto, crônica, no ovo maltine de bar, né? E esse ovo maltine de bar, eu já procurei, não achei em canto nenhum. Eu acho que ela não lembrou desse nome maltado e ela transformou em ovo maltine de bar. Suponho eu, não sei, né? Clarice não está mais viva para eu perguntar para ela. Mas, assim, eu suponho que ela estava falando do maltado, que é desse estabelecimento As Galerias, que já está na terceira geração, que até hoje existe lá no bairro do Recife, ele só mudou de lugar, mas ela fala que ela vai com o pai e a família, né, depois desse passeio, para esse estabelecimento, e que ela toma esse ovo maltine de bar. Então, nessa crônica, há vários elementos. Primeiro, ela fala do olhar do pai para as águas oleosas do rio, e
ela diz assim que o pai ficava olhando incessantemente para essas águas oleosas e que ela e as irmãs ficavam tentando colocar ele para outro olhar, falar outras coisas, mas ele ficava lá fixo, uma certa melancolia. E talvez seja por conta da esposa, fosse por conta assim da doença da esposa, até do passado sombrio que eles tiveram, né, de perseguições, de ataques, da incerteza, da pobreza. Eu imagino que fosse isso. Então ela fala dessa melancolia, ela fala desse é um conto assim um pouco uma crônica um pouco melancólica, né? Ela fala da pobreza porque ela diz que o pai no final do passeio o pai diz assim: nós não fizemos nada e gastamos tanto. Então a gente vê assim ele falar nessa condição financeira, né? Do gasto. Ela própria, na crônica, ela escolhe uma bebida mais barata, já por isso. Então, devia pesar nela, já desde criança, essa dificuldade, né? Que é vivida pela família. Uma outra crônica que eu selecionei, e eu acho que caiu aí o slide, né? E uma outra crônica que eu selecionei foi a Restos de Carnaval, e que ela fala da alegria dela do carnaval, mas eu acho que tem muita... eu queria falar da lição de piano. A lição de piano eu acho que é uma crônica bem importante também de Clarice, porque eu acho que mostra muito, assim, nas entrelinhas, a personalidade do pai, de sensibilidade, de amor à cultura. Acho que a mãe era paralítica, né? Ela tinha essa paralisia, mas Clarice depois descobriu que a mãe escrevia alguma coisa, ela escreveu um diário, mas nunca publicou nada. E o pai tinha esse apreço assim pela música. Ela nessa crônica ela conta que o pai acordou de repente e perguntando que música era aquela, e era Beethoven, né? Quer dizer, ele era um pai que ouvia Beethoven, né? Tinha aquela vida dura de mascate, mas tinha essa sensibilidade. Então, ele mesmo pobre, ele comprou um piano para as filhas e ele contratou uma professora, né? Que Clarice chama de Dona Pupu. E essa crônica tem um lado engraçado também, porque a Clarice fala que a Dona Pupu ela era gorda, tinha umas mãos gordas e tudo. E tem um lado engraçado também, porque o maestro Hernani Braga, que é um maestro conhecido porque ele participou da Semana de Arte Moderna, né? Mas ele veio para Recife e fundou aqui o Conservatório Pernambucano de Música. Ele tem um papel importante na música no Brasil. E ele foi professor de Clarice no conservatório. Clarice não gostava de tocar piano, não era a praia dela, como ela diz. Mas ele disse assim: você tem os dedos frágeis. E ela não gosta disso. E no final da crônica ela diz: eu tenho dedos fortes. E é interessante que foi com esses dedos fortes que ela criou essa literatura tão pungente, né? Assim, tão forte. Então, eu acho uma crônica muito interessante, muito emblemática aqui. Ela fala do caminho, o que chama atenção no caminho, os bichos, um pé de acácia que ela vê no caminho até chegar na casa da professora. Eu acho uma crônica bem interessante. Restos de Carnaval, ela fala da cultura popular, né, do carnaval, e tem trechos lindos nessa crônica, porque ela analisa assim até as máscaras humanas, né, que ela acha que as máscaras, ela diz assim, quem sabe o rosto humano não é uma espécie de máscara. E ela fala uma coisa que todo recifense, quando
ler o que ela está escrevendo, toca na alma, assim, porque a gente aqui que nasceu com frevo, nasceu com carnaval, ela diz assim, como se as ruas e praças do Recife fossem feitas para aquilo. E realmente, quando o carnaval chega, né, toma conta assim da cidade, que é como se a cidade fosse feita para o carnaval, né? É bem interessante. E ela fala, aí ela vai para o interior, né? Ela fala da dualidade da vida, assim. Ela ela fala que era uma infância alegre, mas ao mesmo tempo era triste. Ela diz que ela estava toda pronta e feliz para o carnaval, mas que a mãe dela adoeceu e ela teve que comprar um remédio na farmácia, e que quando ela voltou ela foi desesperada, correndo, tudo, mas e quando ela voltou, alguma coisa tinha morrido dentro dela, né? Mas ela termina a crônica de uma forma alegre, porque um menino jogou confete nela e ela disse, então ele reparou em mim, agora eu sou uma rosa, porque ela tinha se fantasiado toda de rosa e estava pronta ali para o carnaval, mas que a mãe... Então, ela fala muito desses elementos, né, dessa dualidade. Eu acho que Clarice, ela tem esse grande poder de mostrar essa vulnerabilidade que a gente tem como ser humano. A vida uma hora está de uma certa maneira, vem uma pandemia, muita gente morre, parente da gente morre, e a vida é assim, né? Porque às vezes, quando a gente é criança, tentam colocar a vida um pouco cor-de-rosa, talvez não é por mal, talvez seja para proteger a criança, né? Aquela coisa assim, não é bem atirei o pau no gato, não é o cravo não brigou com a rosa, e vamos fingir que a vida é assim, só tem coisas boas. E Clarice não, ela traz para coisa difícil também, né? E ela vai e volta, é sinuosa, né? Clarice pintou alguns quadros também, né? Que quem foi na constelação Clarice viu alguma coisa dela do que ela pintava. E ela tem um quadro que é Yin e Yang, né? Aquele símbolo assim. Então eu acho que é muito forte nela, assim. Essa coisa, o bem e o mal, a tristeza, a alegria, ela sempre passeia por esses caminhos. E Banhos de Mar, ela fala da alegria dela, do convívio com a família, né? Que eu acho que é muito importante, dessa afetividade que a gente vê assim até na vida adulta, quando a gente pega as cartas de Clarice, a gente vê uma afetividade, né? Que ela fala para as irmãs, ela se casou com um diplomata, então ela foi para o exterior e passou vários anos em viagens assim na Itália e nos Estados Unidos. Mas sempre quando ela escrevia, ela colocava assim, minha querida, minha queridinha. E até tem um livro, né, que é Minhas Queridas, né, que fala dessas cartas dela. Então, acho que ela cresceu com essa afetividade, né? Ela se uniu às irmãs até o resto da vida, né? E elas tinham também um amor pelo pai. Nessa entrevista que eu fiz com a Márcia, a sobrinha de Clarice, né? Que hoje em dia ela mora em Teresópolis. Ela fala muito dessa afetividade do avô. Então, acho que o avô supria um pouco a falta da mãe delas, que era uma questão difícil para Clarice, né? Essa questão da mãe. Mas acho que o pai foi bem presente e afetivo. E a Márcia mesmo falou que ele morava na Tijuca e elas moravam, eu não lembro aonde, eu acho que era no Catete. E ele saía todo dia de manhã, segundo ela, da Tijuca para o Catete, para ver a mãe dela dando banho nela, né? Na Márcia, que era a netinha dele, né? Então ele tinha essa afetividade. E Banhos de Mar, aí Clarice mostra a alegria que ela acordava de manhã e ia. O pai dela achava que o banho de mar curava, né? Tinha essa coisa curativa do iodo, da cura através do banho de mar. E eles iam em jejum, porque tinha que ser em jejum. Mas era para ela uma alegria, ela já acordava de madrugada e ia com o pai.
e as irmãs, né, tomar esse banho de mar, tudo. Mas ela fala assim que ela escondia aquele era um oásis de felicidade numa infância triste, né? E ela fala nessa tristeza. E é como eu falei, é sempre uma coisa, uma dualidade, né? É sempre uma tristeza misturada com alegria, que é como a vida é mesmo, né? Nem todos os momentos são felizes. E essa outra crônica, o que eu queria ter sido, aí Clarice também se reporta ao Recife, e ela fala da empregada que ela ia visitar aos domingos, que morava no Mucambo. E ela fala que desde cedo, desde criança, ela queria mudar isso, essa realidade. Ela queria uma justiça social. E tanto é que depois de adulta, ela fez direito, né? Então, é interessante esse aspecto dessa crônica, e é interessante também a gente perceber como uma família pobre tinha uma empregada doméstica, né? Eu podia pagar uma empregada. Então, a gente vê assim que naquela época, imagine o quanto se pagava por uma empregada, né? A gente se reporta àquela época que era um pouquinho depois da escravatura ter sido abolida. Então, eu acredito que praticamente, se a gente pensar direitinho, para uma família pobre, né, um mascate pagar uma empregada doméstica, até porque eles precisavam mesmo, porque era só a Elisa, que era a mais velha, sozinha, e depois ela começou a trabalhar também, e a cuidar da mãe, a Marieta, que era enferma, né? Então, aquela época era a gente pensar assim que talvez era as empregadas eram quase escravas mesmo, quer dizer, elas deviam trabalhar por comida, por algum arranjo, um trato com as famílias, né? Então é interessante esse aspecto. Mas Clarice ela queria mudar ela tinha essa questão social batia nela, né? Confirmado também pela Olga Borelli. A Olga Borelli falou que ela falava nisso. Ela era uma questão forte para ela, né? Essa questão social. E a felicidade clandestina, Tatiana pode passar já para o outro slide. Então, eu vou ler um pouquinho. Há diversas declarações de amor que a menina Clarice, ficcionalizada na narrativa, faz a leitura aos livros. Ao se referir ao volume As Reinações de Narizinho, ela se derrama. Isso eu estou me referindo ao conto Felicidade Clandestina, né? Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. Todo o conto Felicidade Clandestina é um nadar em águas revoltas para, enfim, encontrar a calmaria. Todo ele se traduz na busca da menina pelo seu objeto de paixão. Aquele livro era para ela seu primeiro enamoramento, a ponto de alçá-lo à condição de pessoa humana, pois finalmente, com um exemplar no colo, devaneia. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. No final, a menina entra em estado de profundo êxtase com um livro que tem em mãos. Clarice Lispector nos revela uma realidade, sacrifícios, paciência, renúncias, resiliência, elementos inerentes ao atingimento do gozo. Ou seja, eu acho que Felicidade Clandestina é uma exaltação à leitura, né? Assim, ao ato de ler, à cultura, aos livros. Ela tem até uma coisa erótica, né? Que aquela escritora Judith Rosenbaum, ela fala assim, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. Era um livro grosso, né? Como ela fala assim no início da crônica. Então tem uma coisa assim um pouco erótica também. E tem esse amor, porque a menina que foi o terceiro endereço que Clarice
morou na Rua da Imperatriz. Ela era vizinha da Rebecca Berenstein, que era filha do Jacob Berenstein, que era dono da livraria Imperatriz, que até hoje existe, que é da família também. E fica na esquina com a Rua da Aurora, com a Rua da Imperatriz. Então, ele tinha na casa dele uma biblioteca, e a Reveca, né, que era a filha dele, era uma família judaica, ela estudava com Clarice no colégio, e Clarice ia lá e descobriu que ela tinha reinações de narizinho. A menina falou que ia emprestar o livro, mas toda vez que Clarice chegava, e que não era Clarice, ela coloca como um personagem sem nome, mas na ficção, né? Então, toda vez que chegava, a menina dizia que o livro foi emprestado, que até que a mãe dela descobriu e falou para a menina, não, você não só vai levar Reinações de Narizinho, como o livro que você quiser aqui da biblioteca, você pode levar. Aí é que ela diz assim, que ela não queria terminar o livro de tanta felicidade, e ela fala essa frase, né? Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Então é uma ode à literatura, né? À cultura. Eu acho que é uma coisa linda essa crônica dela, né? Esse conto. E ela também fala do Recife, fala das pontes, que a menina nem dava um livro de presente, né? Como quem diz assim, o pai tinha uma biblioteca em casa, mas a menina, quando a gente fazia aniversário, ela dava um cartão postal com as pontes do Recife, mais do que vistas. Clarice disse que ela tinha um senso de humor também, né? Ao escrever. Então, é isso. Tatiana, pode passar também. Pronto, essa foto, elas já estavam para ir embora para o Rio de Janeiro, né? O pai decidiu... Eles até compraram a casa, era a primeira casa comprada, né? Era na Conde da Boa Vista, que é pertinho também da Praça Marcial Pinheiro. Então, essa foto elas tiraram antes de viajar. Aí é Tânia, né, a da esquerda, Clarice, a do meio, e a Lisa, a mais velha, a da direita. E é isso. Pronto, eu finalizo aqui, né? Aí fica aberto aí para as perguntas. Que uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, né? Eu estava pensando assim, como foi difícil fazer uma biografia da Clarice, né? Sim. Porque assim, a gente tem indícios de alguma coisa nos contos, mas, né? Eu nunca imaginei, por exemplo, que o cenário daqui da Felicidade Clandestina fosse Recife. Não, a gente não tinha muita ideia, né? A gente não tem, né? Essa coisa e como você falou, né? Que é uma coisa que, né, ela não fala, né? Sobre o mundo exterior, né? É sempre o mundo interior, né? Então, as referências, né? Que um ou outro autor, quase todo autor acaba, né? Dando, né? Pistas para nós, né? Assim, né? Eu Você agora, por sabe que exemplo, a irmã da Reveca, ela se chamava Susana também. A irmã mais velha da Reveca, essa que não queria emprestar o livro, era a Susana. E a Nádia Gottlieb, ela entrevistou a Susana. E a Susana confirmou que realmente isso existiu. Quer dizer, ela escreveu um conto e ela não coloca o nome dos personagens, mas a Susana confirmou, né, para a Nádia que realmente presenciou essa cena da Clarice, inclusive, chorando na porta da casa, porque a menina todo dia não emprestava o livro e tudo, e que Clarice ficou nervosa com isso, e que a mãe repreendeu a filha. Então, Clarice, claro que ela ficcionalizou, ela coloca a Reveca como uma menina, assim,
que tinha inveja porque Clarice era magrinha, que não sei o quê, e que na foto, quando a gente vê a Reveca, ela, na verdade, é magrinha, não tem, assim, nada de... Mas Clarice colocou ela meio como uma monstra, assim, né? E aí ela realmente existiu, mas ela floreou um pouco, ficcionalizou, mas realmente esse fato, eu acho que ficou nela, né? E ela escreveu para o Jornal do Brasil essa crônica. Uma espécie de vingança, né? É. Clarice, com certeza, né? E uma outra coisa que eu ia te perguntar, eu vou fazer umas perguntas, depois eu passo para vocês, tá, gente? Uhum. Esses banhos de mar, qual a praia do Recife que era assim? Era Dá para a gente Olinda. saber? Olinda. Olinda. É, porque é interessante. Eu falei aqui, por exemplo, que Boa Viagem não existia, né? Inclusive a minha mãe, o meu avô, ele construiu uma casa em Boa Viagem para morar. E era difícil, isso na década de 40. E minha mãe falava que pouca gente morava em Boa Viagem. Então era um coqueiral, assim. Minha mãe falava que Boa Viagem tinha um ônibus só, de 1 em 1 hora. Se ela perdesse, ela tinha que esperar 1 hora e chegava atrasada 1 hora no trabalho e tudo, porque não tinha jeito. E aí, na época de Clarice, aquilo ali simplesmente não existia, era uma praia deserta mesmo. E aí, o Recife era um porto, não é? Não, acredito que não se tomava banho, que era todo para os navios mesmo. Então, os banhos de mar eram realmente em Olinda. E ela tomava um bonde com a família de manhã bem cedo, porque era o pai que queria que a família fosse em jejum. Então, eles tomavam... Coitados, né? Aí ia tudo com fome tomar banho. Eles iam, tomavam bonde, tomavam banho de mar, porque era terapêutico, né? O pai dela acreditava nisso. Aí depois eles tomavam bonde com fome, voltavam, e aí que eles tomavam café da manhã. Isso ela conta na crônica, né? Banhos de mar. Mas ela ela foi muito feliz assim nessa época. Eu acho que o contato com a família, né? Esse passeio, essa alegria de sair um pouco da casa onde a mãe estava doente, né? Devia ser uma realidade dura, aquela mãe que até uma prima diz assim, ela parecia uma estátua numa cadeira. Uma prima que foi entrevistada, né? Não sei se por Nádia ou que pegou essa prima viva, ela disse que a mãe parecia uma estátua na cadeira e que ninguém entendia o que ela falava, só as filhas mesmo, algumas palavras e tudo. Então, devia ser uma realidade dura e difícil. A pobreza e a mãe doente. Então, devia ser uma alegria esse passeio para tomar um banho de mar e sair um pouco daquele ambiente de doença, e tomar um banho de mar. E Clarice, ela fala coisas lindas. E ela, nessa crônica, né? Ela diz assim, está ficando difícil escrever. Eu acho bonito ela falar isso. Ela fala em Restos de Carnaval também, também a mesma coisa. Está ficando difícil escrever. Eu acho que ela estava escrevendo aquilo ali, lembrando com muita emoção na época, porque ela põe isso para fora, né? Última pergunta. E esses contos que nunca foram publicados, onde estão? Ela perdeu? O que houve? Não foi um conto, foi esses. Os contos eram para o jornal Diário de Pernambuco, né? Esses contos eu não sei, tá? Bom, não sei onde é que estão. Acho que ela perdeu. Essa crônica, aliás, essa peça de teatro que ela fala que escreveu e jogou de trás de uma estante, essa ela perdeu, ela mesma diz. Mas esses contos que ela nunca publicou, nunca foram publicados, ela não diz aonde estão. Provavelmente elas perderam, né? Talvez a Nádia ou a Teresa Monteiro saibam responder. Aí posso perguntar até depois. Vou abrir aqui, está aberto aí o... Eu tenho uma pergunta. Uhum. Diga, José. É o seguinte, óbvia, mas inevitável.
ninguém passa impunemente pela Clarice. Pelos grandes escritores, mas pelos grandes escritores como Clarice, no caso Clarice, que nós estamos tratando aqui. Sim. E você levou um tempo razoavelmente grande, concentrado né, nessas leituras, na dissertação, depois na transformação da dissertação em livro, enfim, você teve uma convivência longa e muito íntima com a escrita dela. Sim. Então, a pergunta que eu quero te fazer, quer dizer, é uma pergunta que não é tão literária, mas, enfim, em que a Clarice te modificou? Em que a leitura como era o Henrique antes de mergulhar na Clarice e o que mudou no Henrique depois desse mergulho na Clarice? Eu sei, Olha, para você ficar encabulado mesmo. Vamos lá. olha, mas eu posso falar assim o que é que me encanta, sabe? Eu acho que me encanta que é um aprendizado também para quem está lendo, né? Eu acho que porque era uma mulher que tinha muita dificuldade, né, psicológica e tudo, e eu acho que é um exemplo de vida por isso. Sim. Pela dificuldade. Inclusive, ela teve um filho esquizofrênico, né, que morreu em 2019 agora. Uma mulher que tinha assim muita dificuldade psicológica, cheia de culpas, como a gente sabe, tudo. Mas ela não desistia, ela não desistia, inclusive, de escrever e de buscar. Eu acho que o que Clarice tem mais assim de importante é se perguntar. Ela não escreve assim falando o que deve ser. Muita gente diz assim, será que Clarice é de autoajuda? Porque a gente vê muito aquelas frases da internet, né? E a foto dela com a frasezinha e tal. E não, porque ela não dá, com os livros de autoajuda, eles dão a coisa pronta, né? Você deve fazer isso. E Clarice é o oposto. Ela convida a gente a entrar e se conhecer e ter essa coragem. Então, eu acho que, por exemplo, a Paixão Segundo GH, né? O que é que ela diz ali? Ela fala primeiro da terceira perna, e depois ela diz assim, a terceira perna, aquilo, pela minha interpretação, que a gente faz, vai construindo na vida uma persona, uma coisa para agradar as pessoas e tal, e que ela tem que perder essa terceira perna para ser ela mesma. Mas para isso tem um sacrifício, como uma barata, né? Como uma barata. Entre no quarto da empregada, um lugar que você nunca foi, que você não costuma ir, entre lá. E lá você vai ver uma barata. Então, você vai comer essa barata. Então, não é fácil ser a gente mesmo. Não é mas ela foi, ela vai, ela não se cansa de perguntar, de buscar, Então, eu acho que é isso que modifica, né? Essa coragem, né? Diante da vida, de buscar, que para quem se identifica com isso, né? Para quem não se identifica, vai continuar ali, assim, vivendo, né? De qualquer forma, assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que Clarice modifica sempre, né? Sempre quando a gente está lendo Clarice, eu acho que sempre se depara com uma espécie de modificação mesmo, ela ensina muito, né? Aquela carta que ela diz para a irmã, né? A gente não deve nem talvez tirar os defeitos, porque também por defeitos que sustentam nosso alicerce, né? Então, eu acho que é uma série de até ensinamentos que ela vai nos dando essa pista, nos convidando, né? Eu acho que a Clarice é um grande convite, né? A literatura dela, para a gente justamente se interiorizar, né?
Acho que eu não te respondi direito, mas assim... Não, porque o que eu queria saber, na verdade, é o seguinte, de maneira mais simples. Ler Clarice para você é uma coisa que te fortalece ou que te perturba? E eu pergunto assim dessa maneira clara, porque eu conheço várias pessoas que dizem que não conseguem ler, que começam a ler, essa mulher é louca, eu fico com a cabeça revirada, eu paro. E tem outras pessoas que se alimentam da Clarice. Enfim, Sim. né? O que seria para você? Eu vejo... eu não me perturbo com Clarice. Eu entendo Clarice. Eu não fico perturbado. Uhum. Porque eu acho que Clarice, eu me sinto muito humano com ela. Eu acho que é isso. Eu, eu, eu perco aquela coisa assim, diz, que legal, ela está falando disso que eu tenho também, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, né? Eu também sou vulnerável, eu também sei o que ela está passando, né? Essas questionamentos, não sei se é porque eu fiz análise muitos anos, né? Então é um pouco esse processo aí de buscar, mas eu acho que fazendo ou não análise, todo mundo se busca na vida, né? Na verdade, de uma forma ou de outra. Aí eu não tenho essa perturbação, não. Eu gosto muito. Eu entendo, ou se eu não entendo na hora, eu procuro entender, mas não me perturbar. Isso não, eu acho que eu aprendo muito, né? Aprendo. Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se quer fazer alguma... Eu queria fazer uma gostaria de pergunta. Oi, João João. Negrão. Oi, Henrique. Oi, João. Que bom lhe Tudo ver. bem, meu querido? Tudo Desculpa, eu bom. demorei um pouco para entrar na live. Uhum. Mas eu queria te perguntar o seguinte: a pergunta do Castelo foi muito legal no sentido de ser perturbadora, dela ser uma escritora que perturba. E eu Sim. digo que para mim não é fácil ler Clarice. Uhum. Não que eu a ache louca, absolutamente. É porque eu acho que são tantas os reconhecimentos que eu faço de mim mesmo nela, que acaba me travando, tipo, não quero mais me conhecer nesse aspecto, né? Quer dizer, não quero fazer terapia, né? Lendo Clarice. Eu acho muito difícil, como já disse, ler Clarice, e eu tenho uma dúvida que é mais em relação não à literatura, mas mais em relação à própria personalidade dela, que talvez até você nem tenha resposta para isso. Mas a questão é a seguinte: eu acho Clarice de uma tristeza incalculável. Não dá nem para medir a tristeza dela. Uhum. O olhar e o texto dela é um texto que me remete à tristeza. Mas aí a minha dúvida é a seguinte: é tristeza ou é profundidade? Porque ela era uma mulher que não parava de pensar. E hoje você apontou na tua fala, justamente esses momentos de alegria, de prazer, né? E é óbvio que eu não li muitas coisas de Clarice, né? Então, essas coisas que você aponta, o que eu li passou despercebido, né? Porque eu tenho essa imagem da tristeza. Então, é tristeza ou é profundidade? Ou é os dois? Eu acho que é os dois. E, assim, eu lembrei até de um bloco de carnaval que é Cansei de Ser Profunda, né? Tem um bloco aí no Rio de Janeiro, eu acho. Cansei de Ser Profunda, que é em homenagem a Clarice. Aí,
Eu acho que os dois, assim, ela tinha uma tristeza, mas contam os amigos dela que ela não era aquela coisa triste, não. Inclusive, a irmã dela conta, Tânia, a irmã que foi entrevistada também pela Nádia, ela contava que Clarice era uma menina alegre. Assim, ela tinha uma alegria, né? Mas ela tinha também uma tristeza, e segundo ela tinha uma culpa, né? Por conta da mãe dela, porque Clarice é como se, talvez muita gente já sabe dessa história, né, que é bem contada, mas que Clarice ela tinha uma culpa em relação ao seguinte, porque na aldeia onde ela morava, não, onde a família dela morava, na Ucrânia, tinha uma lenda que se uma mulher tivesse um filho, era uma coisa tão divina assim que curaria a mulher de qualquer doença. Então, a Marieta, ela teve Clarice para ver se curava, tentar curar. Sendo que, obviamente, que era uma lenda, isso não ia acontecer nunca, um filho curar a mulher da doença. Então, Clarice, ela como a criança não entende muito, a Clarice, contaram isso a ela, e ela achou que a mãe dela morreu e ela não conseguiu curar a mãe, né? Então, ela tinha essa tristeza dentro dela, essa culpa, né? De não ter curado a mãe. Isso ela conta não sou eu que estou falando, obviamente, ela conta na crônica Pertencer, que é uma crônica muito bonita, muito forte, e ela conta um trecho justamente dessa passagem, né? Dessa lenda até chegar a ela perceber que não curou a mãe. É fortíssima. Talvez eu acho que é uma das coisas mais fortes para mim, é uma das coisas mais fortes que ela escreveu, né? Porque talvez ela tenha escrito aquilo com muita para sair de dentro dela mesmo, né? Como se fosse para expurgar aquela culpa que ela sentia. Então ela tinha essa tristeza, uma certa desconexão com as pessoas em certos momentos. Isso tem um depoimento de uma vizinha dela que sempre via Clarice assim, uma pessoa muito distante, que ficava acompanhando ela ao longe. Agora, tinham amigos que diziam que não, que ela era uma pessoa de boa convivência, tudo, como Marina Colasanti, né? Nelly da Pinhon, que gostava muito dela. Então, o José Castelo pode falar um pouco sobre isso, porque ele conviveu com Clarice, né, José? E tomou alguns bolos com Coca-Cola, né, com ela. E então, mas eu não posso dizer assim que ela era depressiva, né? Isso é uma coisa que é muito particular, assim, né? Eu acho que eu não estou preparado nem para não conviver nem com eu entrevistei a Márcia, que era uma sobrinha dela, e Nicole Algrante, que é uma sobrinha neta, que é cineasta. Mas eu não convivi, assim, até com o Paulo, o filho dela, eu fui apresentado, falei com ele e tudo, mas não convivi com, assim, para saber de tantos detalhes, assim, da personalidade, né? Aí eu não, assim, não acho que ela fosse exatamente uma pessoa triste, não. Acho que ela era triste e alegre também. Ela tinha momentos bons, ela gostava de ser mãe, ela falava, né, que escrevia ali perto dos filhos e tinha amigos. Ela tinha certas infelicidades, assim, conflitos com a questão do casamento. Ela era uma mulher que muito livre, então tudo que eu acho que sufocava um pouco ela, e talvez o casamento sufocasse, ela tinha uma questão da liberdade, né? Aí eu não acho que ela fosse triste, ela era as duas coisas, ela era viva, né? Muito viva e muito profunda. Olha, o Cleomar quer fazer uma pergunta. Ô, Cleomar. Eu Cleomar acho que teria que ser Henrique. a última, estamos quase no finalzinho desse encontro. Henrique. Oi, Cleomar está no Rio Henrique, Grande do Sul, né, Rio Cleomar? Grande do Sul. Oi, Henrique, prazer em falar contigo novamente. Eu teria várias questões, mas daí não vai dar tempo, então vamos cair nessa que o João Negrão levantou sobre a tristeza ou profundidade, Certo. e você retomou a questão do
da crônica Pertencer, né? Aham. E isso me remeteu também às últimas páginas do teu livro, que são emocionantes, onde até você posta uma foto da lápide, onde diz: dar a mão a alguém sempre foi o que eu esperei da alegria. E Aham. eu faço uma conexão dessa frase com o que o João Negrão falou de tristeza e profundidade, com essa crônica Pertencer, né? Será que essa aparência de tristeza de Clarice não era o fato desse pertencer? Essa vontade de pertencer sempre foi uma vontade dela, né? Uhum. E ela fala muito que isso não seria simplesmente um ato de fraqueza, né? Mas sim um ato de força, de dar o que ela tem, e muitas vezes isso não é entendido, e eu compreendo isso, que isso no decorrer do tempo vai deixando a pessoa triste, fechada, amargurada, Sim. aparentemente, mas é porque ela tem tanto para dar, e de repente ela não consegue ser notada naquilo que ela quer realmente dar. Será que não teria um pouquinho disso nesse ato de pertencer, até inclusive essa frase dela na lápide? Sim, sim. Ela é essa a pertencer é muito interessante, até porque ela no final de pertencer dessa crônica ela diz assim que pertencer é estar viva, não é simplesmente estar Uhum, viva, porque uhum, ela questiona muito durante a vida sobre o que seria pertencer. E ela fala justamente, talvez tenha marcado muito ela esse fato da mãe. E não só da mãe, ela fala que tinha uma dívida com a mãe e com o pai, porque uhum, foram eles que criaram essa coisa de ter Clarice para tentar salvar a mãe. Não era só uma decisão da mãe, era do casal. Então ela se sentia como se tivesse devedora do casal, né, do pai e da mãe. Ela disse assim: eu falhei nisso, né? Eu não curei minha mãe. Então ela achava que por isso ela não pertencia à família, ela não era como se fosse uma dor, né, de não pertencer. Mas depois ela diz, pertencer então é estar viva, né? Porque na verdade ela, com tudo isso que ela passou, tudo, mas ela estava ali, ela estava viva, ela estava escrevendo, né? E o que você falou, assim, dar a mão é o que eu pretendo da alegria, né? Que ela fala assim, uhum, que está em A uhum, Paixão Segundo GH. uhum. É o que ela sempre esperou, né? Foi dar É, a mão, foi o que ela sempre esperou, da alegria, né? E aí da isso me vem alegria. dessa parte que ela diz que ela tem dentro dela uma coisa boa, né? E que ela É, pudesse dar aquilo que ela pertence, mas ela tinha essa dificuldade de encontrar talvez a demanda para isso, né? Talvez, é, né? isso. Ou ela mesma fosse tão fechada que ela não sabia como dar a mão, né? Exato, Eu acho exato. que ela pede até uma ajuda ali na Paixão Segundo GH. Uhum, Ela tem horas que ela diz assim, me dê a sua mão, né? Eu acho que uhum. ela queria que dessem a mão a ela para que ela até aprendesse a dar a mão. Era uma via de mão dupla aí, né? Ela tem Beleza. essa dificuldade justamente de ir para chegar até o outro. Ela sempre foi uma pessoa mais fechada, mais para dentro, né? Eu acho que Uhum, ela tinha esse desejo assim de dar a mão. E quando ela fala na crônica também o que eu queria ter sido, né? Que ela fala que ela queria, ela sentia muitas injustiças sociais, né? Eu acho que como se ela queria dar a mão aos pobres, à empregada, ela se sentia, ela questionava como é que a empregada morava no mucambo e eu morava num sobrado melhor do que a empregada, né? Então, eu acho que essa questão de dar a mão, ela se sentia feliz, assim, por também sair dela mesma e ir até o outro, né? uhum. Bacana. E só para finalizar, um elogio ao livro que tu nos leva a Recife, né? Aham. A forma como você nos leva a ver Clarice dentro do Recife desde a infância, que é a parte que vai determinar ela como adulta. Acho que é Sim. muito importante essa fase.
e principalmente que nos leva dentro de Recife, sem dar ênfase simplesmente à parte de construção arquitetônica, ou sem dar ênfase ao relevo, mas nos faz sentir, né, como você mesmo diz no livro, a uma garoa gélida, uns dias de frio, ou até certos momentos de sentimento ali com o pai dela, olhando o rio. Então, foi muito bacana a forma de introdução, como você nos levou a Recife, né? Que, a princípio, quem pega o livro Recife, acho que vai falar sobre Recife apenas, né? Mas a forma que você nos leva para dentro de Recife é encantadora e é dentro do universo de Clarice, né? Introspectivo. Muito bacana. Perfeito. Muito Parabéns. obrigado, Clamar. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom, estamos chegando já no finalzinho do nosso encontro com o Henrique e a Clarice no Recife. Eu tinha só uma observação final, e aí que dá vontade de ficar conversando sobre, né? Eu fico pensando, quer dizer, essa questão da profundidade, né? Talvez se deva, né, João, falando agora mais com o João, assim, né? A opção narrativa da Clarice, né? Ela não opta justamente pelo exterior, ela opta pelo interior. E o que é uma pessoa interior de alguém, senão nós somos um poço de conflitos dia e noite, né? Desde que a gente acorda, desde escolher a roupa que vai vestir, o que vai comer de manhã, e ela mergulha nisso que nós somos conflito, né? Então, talvez assim, essa dificuldade que as pessoas tenham em ler a Clarice, assim, é que elas se deparam com o que de fato nós somos mergulhados nisso. Uns reparam mais, outros menos, uns não querem ver, né? Isso. Elas não querem ver, né? E ela tem a coragem, né, de trazer isso, né? Mostrar que, olha, é simples, mas não é fácil. Viver não é simples, mas não é fácil. Ou não é simples, nem é fácil. Aí a escolha do freguês, né? Assim, né? Penso que... Clarice, você tem toda a razão, eu acho que é isso mesmo. Tem gente que não está ainda no momento, né? Tem gente que lê 3 páginas de Clarice e diz, não aguento. Não... E talvez seja porque não está no momento ainda de se deparar, né? Agora, Clarice, uma coisa que eu ia falar também é que Clarice ela mostra uma esperança. Por exemplo, essa questão da persona. Por exemplo, Fernando Pessoa, ele não dá muita esperança. Ele diz assim, a máscara já estava colada na minha face. É como quem diz assim, ela está colada, não sai mais. Clarice não, ela questiona, ela diz assim, como é que eu faço para perder essa terceira perna? Essa persona que eu criei para agradar as pessoas, mas que agora não me serve mais. Como é que eu faço? Aí ela vai entrar no quarto da empregada, ela vai comer a barata, ela vai passar por 1000 coisas, mas ela tem uma esperança de uma saída ali, de uma perda da terceira perna para ela tentar ser ela mesma. Então, eu acho que tem uma esperança em Clarice, eu pelo menos vejo, né? Que é bem interessante. Eu vejo esperança também, nossa, só vejo. Coragem, né, também, né? Eu acho Muita assim, uma coragem. lição de coragem, né? Muita coragem. É. Gente, eu ficaria falando até de madrugada aqui sobre a Clarice, porque ela realmente é um poço sem fundo, né? Então, eu queria, assim, agradecer em nome do Instituto Estação das Letras, né? Agradecer ao Henrique, dizer que, né, já reforçar que, né, que o livro, né, Clarice Lispector no Coração do Recife, né, que ela já está aí, eu não sei como é que faço para chegar até ele, o Henrique vai dizer, tá? Eu agradeço demais também pelo convite, né, como eu falei no início, a Suzana, principalmente, eu acho que fomentar a cultura, Suzana, é tão bonito isso, né, é muito sensível da sua parte, né, assim, tratar a literatura, a cultura e sempre estar fomentando, eu acho tão lindo isso, é muito bom. E
O meu livro, quem quiser, eu estou assim, eu vendo aqui no Recife pela livraria Praça de Casa Forte, mas tem muita gente aqui que está no Rio, né? Está em outros lugares. Aí pode entrar no meu Instagram, que é Henrique Hinojosa Cavalcante. E aí pode solicitar que eu mando pelo correio, passa um Pix, tal, eu mando pelo correio o livro. Depois eu vou ainda não coloquei assim na Amazon, né? Essas plataformas digitais. Depois eu vou pensar em colocar. Mas agora é, mas pode ir pelo Instagram que eu tô lá e eu respondo as mensagens. Maravilha, obrigada pela presença, gente, tá? Obrigado, Vamos Henrique. então. Obrigado, Suzana. Obrigado, José. Henrique, Obrigado. adorei, Henrique. Beijo aí para todos. Muito obrigado. Tá bom, excelente. Boa noite. Obrigada. E estou muito feliz de ver vocês aqui, viu? Isso aí. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite, Zumira. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Suzana. Tchau, Maria Alice. Todo mundo saindo. Tchau.